Shalom Brachá, Shavua Tov, Rodesh Tov. Existem alguns costumes do Rodesh Elul, que é um mês muito especial. Entre eles, fazer algumas tefilot específicas que são vinculadas para benefício de cada ser humano, dos seres humanos em geral, não somente o nosso, mas também pedir, né? Assim como Moshe Rabbeinu quase conseguiu entrar na Terra Santa através dos seus pedidos, como consta na Parashá Vayetchanan, até chegar na Parashá Re, que é ver que a gente pode ter a brachá ou clará de acordo com as nossas escolhas. E através dessas sentenças, existe um costume muito grande, assim traz os nossos mestres, que assim é feito nas runas, ou seja, no bairro de Bnei Brak, aqueles que vivem em Bnei Brak. Existe entre os costumes dos lituanos, naquele momento de Shema Kolenu, que é o momento que quem está fazendo o Amidah, de acrescentar a seguinte reza, de acordo com o mestre Razon Ish, assim traz nas suas cartas, eu vou falar em português e depois em hebraico: que seja a tua vontade ter misericórdia de, aí você fala o nome do filho, fulano, bem fulano, filho de fulano, faz que o seu coração ame o tema, o teu nome, que ele seja empenhado no estudo da tua sagrada Torá, afasta dele todos os obstáculos que impedem e que impeçam de aplicar-se no estudo da tua sagrada Torá, e dispõe todas as causas que conduzirão à tua sagrada Torá, pois tu escutas Tefilá Lean Beshemunei Esre Mibal Chazon Ish Nusa Batefilá Lean Leman Bene Berachá Shema Kolenu Yehi Ratzon Melefanecha Adonai Eloheinu Velovuhi Avotenu Sheterachem Al Bene, se fulano, filho de fulano ou fulana, plone vem plone ou ben plone ben ploniete, ve etanafor et lavavo leahava lir'a shmicha ve'elish kod betoratecha ve'akedosha ve'hasid milefanav kol hasibot hamoanot oto משכידת תורתך הקדושה ותכן את כל הסיבות המביאות לתורתך והקדושה כי אתה. Muito bom. Tem uma outra também reza que se faz muito, essa em Tzfat, essa muito especial. Eu lembro quando eu visitei Tzfat, tinha alguns panfletos, algumas tefilot que se recomendava fazer. Então, assim traz a tradição dos cabalistas de Tzfat, que não é apropriado comer antes de rezar pelo alimento, como traz o Santo Zohar. Por esse motivo, é primeiro recomendado rezar. Inclusive, rezar algum salmo nesse sentido. E aí nós temos dois costumes, os costumes daqueles que seguem Alahá, entretanto, quem segue a lei, entretanto, alguns Hassidim, entre eles a Hassud Chabad, fala que é importante, também esse é o costume dos Ratzfeld, de, se for o caso, a pessoa alimentar o corpo para poder alimentar a alma. Quem não tem essa condição. Então, são duas formas de seguir esse contexto. Então, a recomendação do Ribi Moshe Cordoveiro, para que não se retire todo e qualquer tipo de negatividade e para que se possa receber sustento, que é a Parnassá, Mismole Davi, Adonai Roiloi, sabe, no deixe arbitzeni, ao memenuchot, e nachaleni, nafshi, eshovev, e nachalem beman tzedek leman shemogan, ki ele begetzamavet, lo irara, ki ata imadir shivitecha, mishontecha chenai nachamun, taru lefonai, shuhan neget sorerai, rishantam vashem, iroshi, koserivaya, achto, vahesil defuni, koyem erraya, beshabit, vevet Adonai, leore e amin. Esse é o famoso Salmo 23. Um salmo de Davi, o Eterno é meu pastor e nada me faltará. Em prados ele me reconstar sobre as águas tranquilas que conduzirá a minha alma, então ele restaurará. Aí fará com que eu me acompanhe pelos caminhos da justiça, pelo seu nome. E ainda que eu caminhe por um vale das trevas ou sombrio, não temerei nenhum mal, pois tu estarás comigo, o teu cetro e o teu cajado ou o teu bastão me consolarão. Prepararás diante de mim uma mesa diante dos meus adversários. Então com azeite ungiste a minha cabeça e a minha taça transborda. Somente o bem e a bondade
me perseguirão todos os dias da minha vida, e eu redimirei, ou seja, eu residirei à casa do Eterno por longos dias. Então, tem também quem recomenda fazer o que seja a sua vontade, que nós chamamos quem Yehi Ratzon Milefanecha, Adonai Velovorrea Votai, Shetihu, Mesonotai, Umi Farnasatai, Umi Farnastata, Anshei, Betim, Mesonot, Umi Farnasata, qual a Mecha Bet Israel, Murtarim, Matarim, Uma Salikim, Beyadecha Veal, Tassireino, Lidei, Matenad, Bassa, Vedan, Velolidei, Halva Ata, Elech Leadecha, Amelea, Veahava, Enai, Roalecha, Isaberu, Vetanotem, Lachem, Etorlam, Beito, Potea, Itadehu, Masbia, Leho, Haratson, Tzad, Yehi, Leratson, Ifri, Vigili, Fili, Levaner, Adon, Tsuri, Vego, Ali, e que seja a tua vontade, eterno, meu Deus e Deus dos meus pais, que o meu alimento, o meu sustento e o sustento da minha família, junto com o alimento e o sustento de todo o teu povo, a casa de Israel, seja conferido, certificado e sancionado pela tua mão, e faz com que eu não alvatan, que eu não necessite de caridade das pessoas e nem dos seus empréstimos, mas sim somente da tua mão cheia e ampla. Os olhos de todos têm esperança em ti, ou seja, nessa pessoa que está fazendo a tefilá, e tu lhes garantes o alimento no tempo adequado. Tu abres a tua mão, que é o potea et yadecha, e satisfaz todo ser vivo com agrado, que sejam recebidos as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração diante de ti, eterno, o teu feito e o meu Redentor. E a gente encontra essa tefilá, chamada tefilá le Moshe, no Sidur do Ribi Moshe Cordovero. E por fim, mais uma de Parnassá. Antes de falar isso, eu digo que quem quiser pode escutar essas palavras, esse vídeo, se você estiver no carro, se você estiver andando de ônibus, no metrô, se você estiver em casa, que essas palavras que são ditas, que na verdade eu trago através da tradição, que elas possam reverberar na vida de vocês e que traga somente coisas boas. Então, por fim, a reza por sustento, ou seja, a reza para Parnassá, de acordo com o nosso mestre Uribi Shlomo Alkabetz, e também faz parte de uma tradição, assim traz os mestres de Tzfat, ou seja, de Safed, que está escrito também no Sagrado Zohar, na Parashá Beshalach, que se deve rezar todos os dias por sustento, inclusive quando se tem o que comer, ou seja, mesmo que a pessoa tenha sustento, ela tem que pedir sustento. Como tudo na vida, se você tem saúde, peça saúde para você, peça saúde para os outros, para quem precisa de saúde. E como tudo na vida também, por filhos, por coisas boas, por projetos, conversa com Hashem como fosse seu amigo, e ele assim traz a tradição de Breslov, como a minha esposa certa vez me ensinou, que existe uma ferramenta que podemos conversar com Kadosh Baruch Hu, que é a Itibodedut. Converse com ele, comece com 1 minuto, depois 2 minutos, o que seja. Converse com ele, abra o seu coração e que Bezrat Hashem, que tudo se transforme somente em bênção. Então, como consta no Santo Zohar, na Parashá Beshalach, se recomenda pedir e conversar com Hashem. E até quando comer, tem que pedir Parnassá. E por esse motivo, assim traz Shlomo Alkabetz, filho do Ribi Moshe Halevi, ele compôs essa seguinte prece. Então eu vou ler uma versão extremamente condensada, ou seja, um kitsur, que é uma síntese, como consta no livro Reshit Chochmah, que é um livro muito profundo, que eu recomendo sempre que para poder estudar essa obra tem que se ter um condutor, ou seja, um professor, um mestre que tenha embasamento para poder explicar, porque nessa obra, que é essa obra de Mussar, que faz um refinamento na nossa alma, existem segredos do universo, segredos da criação, inclusive da Kabbalah. Então, a pessoa tem que ter, digamos, alguns pré-requisitos e principalmente ser humilde e querer aprender a cada dia e se desenvolver. Então, para poder aprender o Reshit Chochmah, tem que estar apto para isso. Então, assim, traz o Nusach Katzah, Tefillah, ao Parnassá, Beribi, Shlomo Alkabetz, Bekatuv Besefer Azor, Meparashá Beshalach, Hayav Adam Leitpalel, ao Bemezonot
מזונותיו בכל יום ויום, אפילו אם יש לומר. יוכל לכן אני שלמה קבץ, הוא אומר, שלמה קבץ, que Mabachari de Moshe Halevi, como ele é o filho de Moshe Halevi, o Tzatzal, né? Zer Sadik Livraha, Tekaniti eti atefila, no Sakatsa, que fiz, Rover, Bereshit Chochma, que é tirado do Bereshit Chochma, Atahu Hael Hazan, Mikadeni, Reemin, Vead, Betsechinim, ואין ביד שום מלאך, וסך יעולה לזון ומפרנס ולכלכל בלתך ככתוב על ידי דוד עבדיך אני חועליך יסברו ואתה נותן לכם עולם ביתו פותח את ידיך ומשביע לכו הרצון וכתיב נותן לכם לכו בשר כי לעולם חסדו ומפתח את הוא בידיך לצריך ולרבך בני אדם לשרבתך וידיך כי מושיע אין בלעדיך. Então, nessa versão condensada ou Kitsur, tu és o Deus que alimenta desde o menor, da menor criatura até a maior criatura, e nenhum anjo ou mensageiro tem o poder de alimentar, manter ou providenciar, exceto tu. Como escreveu Davi, o teu servo, os olhos de todos têm esperança em ti, e tu lhes garante alimento no tempo adequado, tu abres as tuas mãos, e a tua mão, claro, é uma figura de linguagem, né, como mão forte nos tirou do Egito, etc., e satisfaz todo ser vivo e agrada, em que está escrito, ele dá o pão de todas as criaturas, pois a tua bondade é eterna, e esta chave encontra-se na tua mão para santificar, para purificar e para refinar as pessoas, para que confiem em ti e saibam que não há aquele que salva além de ti, a parte de ti. Então, que com essas três tefilot, essas três orações que também são segulot, são simpatias ou remédios espirituais que possam reverberar em cada um de vocês nessa paraxá, que assim como consta logo no início dessa paraxá, que a gente pode escolher entre Abrahá e Klalá. Entenda que o caminho de cada um de vocês que está vendo esse vídeo é somente Brahá, e que se ocorrer ou existir Klalá, que através da força daquele que quer crescer, que é você que está vendo esse vídeo, você possa crescer a cada vez mais com emuná, com fé, e como é recomendado nesse mês de Elu, que é o acrônimo exatamente que eu sou do meu esposo é meu a nível do Dili, como consta, e por fim, como consta no Tânia, no finalzinho do Perek Yud Gimel, ou seja, no Perek 13, que fala da importância da verdade, né? אף על פי כן לגבי הבינוני, עבודה זו נחשבת עבודה תמה וצויה איש כפי מדרגתו. Então, qual será o momento e qual é o trabalho do Benoni, qual é a avoda dele e qual é a dragá, ou seja, qual madrigar, onde é o nível espiritual que ele está. Vegan aleno hareno me sefat emetikon lead kevan shebekoa nafshi nafsha melokit lazo leoren ed behina nayavoda azod lashem midei yon beyona shivya defila aden akavana ariuvena velachem beemet. Então, além da importância da gente ter a intenção daquilo que a gente está fazendo, a gente manter as nossas orações, a força das nossas orações e a força da verdade que acompanha, que as tuas palavras sejam exatamente aquilo que você pensa. Que becou madrigal de acordo com cada nível, o madrigal de nível para nível, beruhateno yesh et nekudat ve'emet sheu aota madrigal meron, que cada ponto de verdade te faça crescer, uma alot ve'ansof kol madrigot she'amdan neshevet
נקודת שאמת שהמדרגתה לכולן לאמת המדרגה שעליה כמו הבדל שבין והקבעים למען עדיין כלפי. E através desse ponto, essa nekudá, que faz com que a gente busque a verdade a cada momento, né, e ela vai tirar você de outros caminhos, só vai colocar o caminho da verdade. Interessante que a palavra verdade, emet, que nós falamos no final do Shema Israel, ela exatamente, as três letras a primeira, a metade do alfabeto hebraico, que é men, e a última tav. Então, na palavra emet tem todas as letras e tem a verdade, aquele que caminha com a verdade, Belei Yaakov, Yaakov, e aqui esse é o caminho de Yaakov para Yaakov, que é o caminho da verdade, Nikra, Beriah, Tichon, Hama, Mebriah, Mikun, Makatse, Et, Haketze, Klomar, Shemidan, Haemet. Então essa é uma medida, no caso, essa é uma característica positiva, Rotse, Et, Hakol, Medragot, Anokoshehu, Shone, Beko, Amadriga, Mikatse, Amadrigot, Bel, Lekatse, Amadrigot, Adai, Klopia, Tsema, Id, aquele que assim o faz, que caminha com verdade, e somente a verdade ela vai transformar cada pessoa, e como consta em um dos mestres do meu mestre, o Uribi Meitawil, um dos seus mestres foi o Chacham Shalom Cohen, e tudo que ele falava acontecia porque ele era chamado de Pekodesh, a boca sagrada, porque na sua boca não tinha palavras vãs e nem falava besteira, estuyot, e muito menos mentiras. Então, já que ele santificou a boca dele, aquilo que ele falava acontecia. Então, a cada um de vocês, que vocês tenham muita força nesse novo mês, que é o mês de Elul. Rodesh Tov.